30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, um fórum ordinário da Undime RS. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o presidente Marcelo Augusto Malman, que também é secretário de Educação. Presidente, o que podemos esperar desse evento que promete muito, tem quase 1.000 inscritos lá no Salão de Atos da URGS? A gente está com uma expectativa muito grande, né? Estamos felizes com o número grande de inscrições, né? A gente está bastante contente com isso. Que é o que tem sido já uma realidade dos nossos fóruns, né? Os nossos dirigentes municipais vêm colaborando bastante com a associação, com o DIMES, fazendo presente nos nossos eventos. Esse fórum ordinário, além do processo eleitoral da Undime, né, que vai ser realizado nesses 2 dias, 4 e 5, a gente tem toda uma programação voltada especificamente com o tema da gestão, né? A gente focou esse ano... Hoje é estratégico e sine qua non gestão. Exatamente. A gente não consegue... Começa lá na casa das famílias e vai até o governo. Exatamente. Então é um tema assim, de fundamental importância. Dentro da gestão, a gente vai focar basicamente em 3 aspectos, né? O aspecto administrativo e financeiro, já que este ano é um ano muito importante de debate que nós teremos a nível nacional, junto ao Congresso, o Fundeb, né, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, discussão então para torná-lo permanente, né, e a nossa bandeira aqui da Undime do Rio Grande do Sul é justamente que a gente tenha, além de torná-lo permanente a partir de 2020, novos recursos que serão investidos nesse fundo, porque com a demanda crescente da educação infantil, por exemplo, a gente precisa aumentar esse bolo de recursos para ser dividido pelos alunos, né, para a gente poder manter a qualidade então da educação pública. Em relação à base nacional comum. Exatamente, esse é outro foco que nós teremos, né? A gente tem, os municípios têm até o 30 de outubro de 2019 para fazer o processo de implementação da BNCC e do referencial curricular gaúcho, né? É um trabalho que envolve uma parceria entre a rede municipal, rede estadual, redes privadas, né? Uma parceria com o Conselho Estadual, uma parceria com os conselhos municipais, né? Com a UNCME também. Enfim, são diversos autores que vão discutir basicamente o currículo dos municípios, né? E hoje está em voga o debate com esse novo ministro da Educação, parece que despertou um debate maior, né? Isso, na verdade o processo da base é um processo que começou a ser construído em 2014, né, e que está chegando nesse processo final em 2019. Então, em virtude disso, a gente tem assim, um trabalho de parceria em regime de colaboração muito grande. Então, a gente vai também trabalhar durante o fórum com esse enfoque de mostrar um pouco de quais são os caminhos possíveis em termos de gestão que podem ser adotados para que o currículo seja implementado até 30 de outubro. Na sua cabeça agora que a gente possa citar como um modelo, um exemplo que tem seguido de gestão? Bom, gestão, a gente tem uma série de municípios em diferentes áreas que se destacam, né? Tem premiações aí reconhecidas, né? Organizar, exatamente, sim, de fisco, Assembleia, a própria FAMURS aqui organiza também. Então existem uma série de municípios aí que se destacam nesse processo de gestão, né? Em relação à base nacional curricular e a referência curricular gaúcha, o que a gente pode esperar nesses debates? Na verdade, a grande discussão agora são os ajustes que os municípios precisam fazer, que as escolas precisam fazer do seu currículo, né? Trazendo, então, esses aspectos da base nacional, que é do país inteiro, do referencial, que são as características gaúchas, né? E agora chegou ao ponto, então, de a gente colocar as especificidades de cada município. Então, aquele município, por exemplo, que tem uma colonização... daqui a pouco mais oriental, de povos orientais, eles vão ter especificidades, né, diferentes daquele que tem uma colonização alemã, indígena, enfim. Além de todas essas questões geográficas, daqui a pouco aquele município que é banhado por um rio que tem economia sustentada. Né? Exatamente. A ideia é justamente essa, esse é o objetivo. Seu território também, né? Exatamente, esse é o objetivo da discussão. Em relação a um ponto que é sempre deixado de lado nas grandes debates, educação infantil, que é a base hoje
das sociedades, das grandes transformações. Isso. Na verdade, a discussão da educação infantil ela é uma bandeira da Undime dos municípios. A gente tem que lembrar que a educação infantil, enquanto etapa escolar, ela é muito recente. A gente tem pouco mais de uma década em que a educação infantil deixa de ser um atendimento assistencialista para ser um atendimento educacional, ou seja, com uma proposta pedagógica no trato diário com as crianças. Então não é só o cuidado, mas é o cuidado e o desenvolvimento da criança. Professor, nós olhamos, por exemplo, um aluno das primeiras séries da Dinamarca, na Suécia, Finlândia, eles aprendem esportes, música, eles têm tecnologia, e o nosso aqui parece que tem desnutrido desses tipos de estímulos. Isso. A Base Nacional Referencial Curricular Gaúcho existem justamente para corrigir esse processo. A Base Nacional, exatamente. A Base Nacional ela vai trabalhar com uma formação integral do indivíduo. Então, a ideia da Base Nacional e do Referencial Curricular Gaúcho, basicamente é o seguinte: desenvolver habilidades e competências na criança a partir do início da idade escolar, ou seja, 4 meses, quando entra na educação infantil, e chega no 3º ano do ensino médio com uma formação. Então, uma construção progressiva de habilidades e competências. O documento da base estabelece 10 competências gerais, né? Dentre essas competências gerais inclui-se exatamente a questão da tecnologia, o saber conviver com o outro, aceitar as diferenças, que a gente chama de educação socioemocional. Então, faz parte da democracia. Que faz parte da democracia. Então, em resumo, a Base Nacional e Referencial Curricular Gaúcho, eles trabalham com 5 eixos de formação. O eixo da formação intelectual, cognitiva, o eixo da formação física, o eixo da formação cultural, o eixo da formação tecnológica e o eixo da formação socioemocional. Os professores se queixam muito na faculdade que os alunos chegam sem poder de observação, de análise, de síntese e de expressão. Acham muito pobre em qualquer das faculdades que precisam eles se expressar. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma discussão que a gente precisa aprofundar, né? Assim como quando chega, assim como chega no ensino superior e existe essa defasagem, isso é um fato, a gente não discute. Também existe uma defasagem no processo de formação desse professor na universidade para que ele chegue até as escolas. A Base Nacional e o Referencial Curricular Gaúcho são movimentos que tem por objetivo fazer essa correção, né? Então, o que a Base Nacional define? A Base Nacional define habilidades e competências que são essenciais, não mínimas, são essenciais, tem uma diferença grande, para o desenvolvimento da criança. Então, todo aluno terá o direito de aprender essas competências e habilidades que são essenciais, né? Para que ele chegue lá no final do ensino médio, apto então para chegar ao ensino superior. Então, o objetivo justamente do referencial e da Base Nacional são corrigir essas distorções que nós temos na educação brasileira. É um movimento amplo de discussão que está servindo de modelo, de exemplo para o mundo inteiro, né? Os grandes pensadores hoje de educação citam esse movimento de construção da base como um movimento amplamente democrático no país, e eu tenho a convicção de que com a implementação da base a partir do dia 30 de outubro, ou seja, início do ano letivo do ano que vem, a gente vai ter uma grande transformação na educação brasileira e promover a partir disso um salto de qualidade que toda a sociedade sempre espera. Professor, presidente, eu gostaria que falasse um pouco sobre o Renato Casagrande, que é uma grande referência contemporânea. Exatamente. O Renato vai falar um pouquinho conosco sobre os desafios de gestão no mundo contemporâneo, porque as mudanças de informação, a agilidade com que o mundo se transforma faz com que o gestor municipal precise permanentemente buscar capacitação, buscar formação, buscar atualização. Então o Renato vai trabalhar um pouco nesse sentido. Nesse mundo do século XXI, quais são os nossos grandes desafios em termos de gestão na educação, né? Uma palestra de muita reflexão. Com certeza que sim. Professor, em relação à oficina de gestão administrativa,
Certo. Gestão administrativa, na verdade, vai ser uma oficina promovida pelo Conviva, que é uma plataforma de gestão desenvolvida pela Undime Nacional e um grande número de parceiros. Essa plataforma Conviva, ela é uma ferramenta de gestão, né, informatizada e gratuita aos municípios para fazer gestão de transporte escolar. É gratuita para os municípios, né? Conviva. E essa plataforma para fazer gestão, recurso humano, pedagógico, transporte escolar, alimentação escolar, ou seja, todo o convívio diário que o gestor precisa para poder planejar as ações de forma bem pensada, estão nessa plataforma do Conviva. Bom, no dia 5, que é na próxima sexta-feira, vai ser o André Pinheiro de Carvalho. Pode trazer do Conviva Educação, pode trazer boas notícias? O André, ele trabalha basicamente com a questão do financiamento. Então, a discussão do André vai ser uma discussão financeira. Quais são os nossos desafios e quais são as nossas possibilidades enquanto gestores, pensando na questão financeira. Lembrando sempre, vou ressaltar aqui isso, que este ano é um ano fundamental, em que não só os gestores, não só os prefeitos, os gestores educacionais, mas a comunidade, a sociedade como um todo, precisa cobrar dos seus representantes políticos a nível federal. Estamos com um grande impasse aí. Bastante. Mas cobrar a participação do financiamento, do Fundo da Educação, né? O Fundo da Educação, o Fundeb, ele é um fundo de recursos municipais e estadual. Não existe recurso federal nesse fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Apenas em 9 estados existe uma complementação. Então, a nossa discussão, o que nós pleiteamos junto ao governo federal e aos nossos representantes é justamente que exista uma maior participação neste fundo do governo federal para que a gente tenha um acréscimo de recurso nesse bolo e a gente possa atender com mais qualidade as crianças que estão diariamente nas escolas. Tem como melhorar sem investir? Não precisa, o recurso é fundamental, o recurso é necessário. A política pública, ela precisa de, evidentemente, gente interessada, capacidade, boa vontade, planejamento, mas também precisa de recurso. Em relação à Regina Sul, que vai falar sobre a base nacional comum curricular na educação infantil. A Regina Chudo é um dos grandes nomes hoje em educação infantil no país inteiro, né? A Regina Chudo é do Paraná, originária do Paraná. Há muito tempo trabalha com o tema da educação infantil e vem abordar conosco justamente esse tema muito contemporâneo, que é o desafio da implementação desse novo currículo proposto pela Base Nacional para a Educação Infantil, né? Professor, nós temos assim, uma criança do século XXI e com algumas modalidades do século XX. Como é que a gente faz para fazer essa transição? Essa é uma equação difícil de ser resolvida. Na verdade, a solução para essa questão é a formação continuada. A formação do professor após o término do ensino superior, ela continua. Então, buscar continuamente, diariamente cursos, propostas de fóruns, de debate, para que ele possa buscar sua atualização e poder ministrar uma aula que condiz com o tempo do século XXI. O raciocínio da criança hoje, ela está muito mais na frente do professor, do nosso Com certeza. Como lidar com uma educação, levar conhecimento para um aluno que tem um raciocínio muito mais rápido do que nós. Se a gente fazer uma parafrasear aí, nós fomos educados num mundo que era um mundo que não é digital, que era um mundo analógico, né? E hoje eles têm todo esse mundo digital onde a informação já nasce. Do universo digital, né? Exatamente. Então, é complicado para os professores. É complicado, mas não é impossível. E eu volto a dizer, qual é o diferencial disso? O diferencial é aquele professor que continua buscando se formar, reciclando, se capacitando permanentemente. Professor, e para encerrar, nós vamos ter também no dia, na sexta-feira, às 13h30, vai ser a construção do documento. Isso, na verdade a gente vai, é uma equipe no trabalho de parceria da Secretaria de Estado de Educação com a Undime, com as secretarias municipais de educação, né?
Existe um grupo gestor nesse trabalho compartilhado, em regime de colaboração que a gente tem, junto com a Undime e a SEDUC. É muito importante citar o Cinep, que representa as instituições privadas. É fundamental destacar o trabalho do Conselho Estadual, né? Com a professora Maria, que é a atual presidente. Destacar também a União dos Conselhos Municipais de Educação, a professora Fabiane Bitello. Esse grupo todo é um grupo que ajudou a construir o referencial curricular gaúcho. E é esse grupo que vai falar um pouquinho desse processo de construção e de quais são os desafios que os municípios terão para a implementação desse currículo a partir de agora, né? A gente tem a primeira parada no dia 12, né? No próximo dia 12 é o primeiro dia D, a primeira data de parada, em que nós vamos discutir essa questão do referencial curricular gaúcho e a adequação dos currículos, né, onde os municípios vão receber um questionário que vai ser fundamental para, a partir daí, a gente ter as informações necessárias para planejar o restante do trabalho. Estou aqui com o presidente da Undime RS, o Marcelo Augusto. O mundo está mudando. O mundo vem numa velocidade espantosa. E a educação, como é que ela vai se preparar para absorver esse mundo de tamanha velocidade? Isso. Vou ser repetitivo, mas eu vou ter que falar de novo sobre isso. A grande mudança que vai acontecer para fazer essa adequação necessária da educação, né, a gente já falou sobre isso, uma educação de criança do século XXI com uma estrutura do século XX, às vezes até uma estrutura do século XIX, né? Até para o digital, né? Já falamos um pouco sobre isso. Mas a grande mudança que nós teremos e que vai impor necessariamente uma transformação no que a gente pode chamar de fazer pedagógico, ou seja, o dia a dia na sala de aula, vai ser a Base Nacional Referencial Curricular Gaúcho. A gente vai mudar uma estrutura de educação onde o conteúdo é o foco principal, é o objetivo final, e a avaliação, o resultado final o processo final da educação, para uma sistemática onde a gente vai ter que montar um currículo por competências, ou seja, o conteúdo vai ser um instrumento para desenvolver uma competência, para desenvolver uma determinada habilidade. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que o aluno desenvolva habilidades e competências para que, quando ele saia para viver a sua vida adulta, ele esteja apto a resolver os problemas que a vida vai impor para ele, seja no lado pessoal, profissional, seja no que for. Então, essa é a grande mudança que eu acredito muito que vai ser o salto de qualidade que a educação precisa. A gente cita, às vezes, exemplos de países e que é importante a gente conhecer e seguir uma proposta de qualificação na educação, né? Dinamarca foi citada aqui, Singapura, e a gente tem tanto a educação infantil na Itália, por exemplo, e assim por diante. A gente tem muitos exemplos, né? Em que a educação deu um salto de qualidade. Mais próximo, começou na educação infantil. Mais próximo, talvez aqui, o Chile também passou por um processo importante. Nós estamos vivendo esse processo agora. E a Base Nacional e Referencial Curricular Gaúcho são a grande mote dessa mudança, porque o professor vai ter que mudar a sua dinâmica de trabalho e adequar a esse mundo digital que a gente vive hoje. Bom, professor, a Undime vai ser a organização, mas vocês têm patrocinadores. Eu gostaria que o senhor abrir o microfone, porque eles são fundamentais para que saia esse 30º Fórum Estadual. Isso, agradeço o espaço. Então, a Undime Rio Grande do Sul, que organiza o evento, que pensa o evento, né? A gente tem aí 497 municípios que nos ajudam nesse processo, com representantes que são os dirigentes municipais. Mas, como tu disseste, sem os nossos colaboradores, sem os nossos apoiadores, a gente não conseguiria realizar esse evento. Então, agradecer muito o apoio, o patrocínio da Caixa Econômica Federal, tá? Da Editora Moderna, tá? Da Editora do Brasil, tá? Da Positivo, que são, assim, fundamentais para a gente nesse processo, tá? Agradecer o apoio da FAMURS, que aqui é a nossa parceira também, sempre parceira, né? O Instituto Lehman, o Instituto Natura, enfim, o Conviva, que são grandes parceiros nossos, que estarão no evento conosco também, a Editora FTD. Que vai estar no
E só para terminar, para não ser injusto, né? A FTD, a Inteligência Educacional, né? E o Mundo da Criança, que também estarão conosco. Mas vou voltar a enfatizar, agradecer muito a parceria da Caixa Econômica Federal, tá? Do Governo Federal, que também é nosso parceiro, da Editora do Brasil, da Editora Positiva e da Editora Moderna. Sem eles, a gente não poderia estar realizando esse evento. Professor, vamos para encerrar, falar sobre o perfil das pessoas que vão estar no fórum. Claro que é secretário de Educação, mas provavelmente tem secretário da Fazenda, vão ter pessoas acompanhando. Isso. O nosso foco primeiro, atender uma demanda dos dirigentes municipais de educação, né, que é o que a entidade representa, né, nós representamos os dirigentes municipais de educação, e o nosso fórum também ele é pensado para os técnicos que nos auxiliam diariamente no trabalho. Então, o grande perfil do público que estará presente amanhã são de dirigentes municipais. Contamos, evidentemente, convidamos todos os prefeitos, todos os vice-prefeitos, colegas secretários de outras áreas, né? E, evidentemente, aqueles que são de fundamental importância no nosso dia a dia, que são os técnicos que nos acompanham, que nos auxiliam na realização das propostas educacionais. Você aqui com o presidente Marcelo Augusto Mauman, que é secretário de Educação, é presidente também aqui da Undime RS, e agradecer essa paciência de nos explicar e falar sobre o fórum de uma forma extremamente didática, e eu tenho certeza que como ações e atitudes como a do fórum que vão trazer transformações e mudança para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, um grande abraço a todos.